Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 9 de Gênesis é um marco de renovação e pacto. Após o dilúvio, Deus estabelece uma aliança com Noé e toda a criação, introduz novas diretrizes para a humanidade e oferece sinais de sua fidelidade eterna. Esse capítulo destaca a soberania de Deus, a responsabilidade humana e a graça divina, que, mesmo após um juízo tão severo, continua a se estender para a humanidade. Logo no início do capítulo, Deus abençoa Noé e seus filhos, dizendo: "Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra." Gênesis capítulo 9, versículo 1. Essa bênção é uma repetição da ordem original dada a Adão e Eva em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que ressalta o papel central da humanidade na criação de Deus. Mesmo depois de um evento tão devastador como o dilúvio, o propósito de Deus para a humanidade não mudou. Eles deveriam se multiplicar e preencher a terra. Essa bênção reafirma a continuidade do plano de Deus para o ser humano como o agente de seu propósito criativo. No entanto, há uma diferença notável em relação à ordem original. Antes do dilúvio, o homem tinha domínio sobre os animais, mas agora Deus coloca um temor e espanto sobre todas as criaturas. Gênesis capítulo 9, versículo 2. Essa mudança reflete a nova dinâmica entre o homem e a criação após o dilúvio. Agora, os animais têm um certo distanciamento do ser humano, e o próprio homem foi autorizado a comer carne, algo que não era mencionado antes do dilúvio. Noé e sua descendência agora têm a permissão de consumir animais como alimento. Gênesis capítulo 9, versículo 3. Mas com uma restrição. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Gênesis capítulo 9, versículo 4. O sangue, na cultura bíblica, simboliza a vida, e por isso era sagrado. Mesmo no ato de comer carne, deveria haver um reconhecimento do valor da vida, um respeito pelo princípio vital que Deus deu a todas as criaturas. Isso reflete a responsabilidade do ser humano em relação à criação e o respeito que deveria ter pelas leis divinas. Além disso, Deus estabelece um novo princípio em relação ao homicídio. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Essa declaração é uma reafirmação da dignidade do ser humano como portador da imagem de Deus. A vida humana é sagrada porque o homem foi criado à imagem de Deus, e por isso o homicídio é uma afronta direta a Deus. Esse princípio serve de base para o conceito de justiça, onde a vida deve ser protegida e o assassinato punido. Nos versículos 8 a 11, Deus estabelece sua aliança com Noé, seus descendentes e todos os seres vivos. "Estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós." Gênesis capítulo 9, versículo 9. Essa aliança é incondicional, ou seja, ela não depende do comportamento humano, mas é um compromisso unilateral de Deus. Ele promete que nunca mais destruirá a terra com um dilúvio, oferecendo uma garantia de segurança à criação. O sinal dessa aliança é o arco-íris. "O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra." Gênesis capítulo 9, versículo 13. O arco-íris é um símbolo visível da promessa divina, lembrando tanto a Deus quanto a humanidade de que o juízo por dilúvio nunca mais ocorrerá. Esse é um lembrete contínuo da graça de Deus, mesmo em um mundo onde o pecado ainda existe. O arco-íris, com sua beleza e presença em meio à tempestade, simboliza a esperança após a tribulação. Ele aponta para o fato de que, embora haja dificuldades e julgamento, a misericórdia e a fidelidade de Deus prevalecem. Esse símbolo também nos lembra que a criação de Deus é boa e seu plano de redenção para a humanidade continua. Após o pacto, o capítulo muda para uma narrativa mais pessoal, descrevendo o episódio de Noé e seus filhos. Noé, descrito como um homem do campo, planta uma vinha e, após o primeiro fruto, bebe do vinho e embriaga-se. Gênesis capítulo 9, versículo 21. A embriaguez de Noé nos mostra que, apesar de ser um homem justo e escolhido por Deus, ele também era humano e sujeito a falhas. A Bíblia não esconde as fraquezas de seus heróis. E aqui vemos Noé em um momento de vulnerabilidade. O filho mais novo de Noé, Cam, vê a nudez de seu pai e, em vez de respeitar e proteger sua dignidade, faz algo impróprio, possivelmente zombando ou desrespeitando seu pai.
Gênesis capítulo 9, versículo 22. Em contraste, Sem e Jafé cobrem seu pai com respeito e reverência, caminhando de costas para não ver a sua nudez. Gênesis capítulo 9, versículo 23. Esse contraste entre as ações dos filhos revela o caráter de cada um. Enquanto Sem e Jafé demonstram respeito, Cam exibe irreverência. Quando Noé desperta de sua embriaguez e descobre o que aconteceu, ele pronuncia uma maldição sobre Canaã, filho de Cam. Maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Gênesis capítulo 9, versículo 25. Embora o ato de Cam tenha sido vergonhoso, a maldição recai sobre seu filho Canaã. Uma questão que mais tarde tem implicações históricas, pois os descendentes de Canaã, os cananeus, seriam inimigos de Israel. Por outro lado, Sem é abençoado, e Jafé recebe uma bênção de expansão, indicando o favor de Deus sobre essas linhagens. Esse incidente com Noé e seus filhos nos ensina sobre as consequências das ações humanas e como o respeito e a honra, especialmente dentro da família, são valores que Deus preza. Noé, embora tenha falhado ao se embriagar, esperava de seus filhos um comportamento digno. O respeito pelos pais e pelos mais velhos é um princípio que ecoa ao longo das Escrituras e é uma marca de sabedoria e honra. O capítulo termina descrevendo a longevidade de Noé e o fato de que ele viveu 350 anos após o dilúvio, totalizando 950 anos de vida antes de sua morte. Gênesis capítulo 9, versículo 29. A vida de Noé, longa e cheia de desafios, simboliza uma era que termina com ele, a transição de uma humanidade destruída pelo pecado para uma nova oportunidade de vida sob a aliança de Deus. Gênesis capítulo 9 é, portanto, um capítulo de restauração, aliança e responsabilidade. Deus, em sua misericórdia, reafirma seu pacto com a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. O arco-íris serve como um lembrete contínuo da graça divina. Além disso, o episódio com Noé e seus filhos destaca a importância do respeito, da honra e das consequências das escolhas humanas. Mesmo depois de um evento tão cataclísmico, a humanidade continua a lutar com suas fraquezas, mas Deus, em sua fidelidade, permanece oferecendo graça e renovação. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.